Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, né? A mais uma série da nossa aula Vencendo a Meta, aonde eu, Estefânia, né, vou ensinar vendedores de loja a venderem acima da meta mensal antes de fechar o mês, né? E para quem está chegando aqui no meu Instagram agora, sejam todos muito bem-vindos, né? Deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou Estefânia Martinelli, há 27 anos lido com clientes cotidianamente, sou gerente comercial de uma empresa de decoração aqui em Goiânia, sou especialista em venda, especialista em gestão e inteligência comercial, estou agora numa especialização sobre neuro, né? Então, eu estou aqui para ensinar vocês, vendedores, a fecharem a sua meta, a venderem acima da meta mensal antes de fechar o mês, né? E o tema que eu irei falar hoje com vocês, pessoal, é o que fazer para o cliente não só olhar o produto e no final ir embora sem comprar, né? O que é que você, vendedor, precisa fazer de fato para que depois de uma bela demonstração você não deixe o cliente sair da loja sem comprar com você, né? E uma das coisas que eu, assim, que me impacta muito, que eu percebo muito, que eu vejo muitas pessoas errarem nisso, é justamente porque as pessoas esperam momentos demais e não partem para o fechamento. Então, pessoal, o tema que eu irei abordar hoje, né, que eu irei falar com vocês, é sobre esse fechamento de venda, que ele precisa ser oportuno e ele precisa ser adequado, né? Ele precisa ter um exato momento, você precisa de saber um porquê, você precisa de saber a hora, como conduzir, né, o seu cliente a esse fechamento e não deixar ele ir embora. Então, vamos lá. O primeiro ponto que eu quero abordar com vocês, que eu fiz um scriptzinho aqui, tá, pessoal, para a gente poder seguir um passo a passo, é o que é um fechamento de vendas, né? Eu quero perguntar para você aí, quem for assistir mesmo, eu vou deixar a live gravada, quem for assistir depois também, que vocês me respondam. O que é um fechamento de vendas, né? É uma maneira de conduzir o cliente com palavras, né, que seja com gestos, com pequenos toques, né? Eu costumo dizer que, na verdade, você vai ajudar o cliente a decidir, né, qual é o melhor momento que ele está comprando com você. Você, na verdade, está ajudando o cliente a tomar a decisão, a melhor decisão possível, né? Porque, vamos dizer assim, existem muitas pessoas boas de papo, existem muitas pessoas persuasivas, mas que elas agem de maneira incorreta na condução de levar o cliente a efetuar essa compra, né? Então, o que eu quero dizer para vocês, que é claro, né, que depois daquela belíssima demonstração, você vai conduzir o seu cliente. O importante é que você tenha essa ciência, que você tenha essa certeza de que com palavras, né, com gestos, vamos dizer assim, você consegue envolver o seu cliente e fazer ele perceber que você está ajudando. Então, para mim, gente, um fechamento de venda é nada mais do que você passar uma certeza para o seu cliente de que você o está ajudando, vamos dizer assim, ele naquela necessidade dele. Você fazer sentir, né, que o cliente sinta que aquilo que você está propondo para ele, que aquilo que você está mostrando, que você está ofertando, seja a melhor solução. Porque essa é a função de um vendedor, é essa a função de um consultor, como eu costumo dizer, né? Porque nós, na verdade, nós vendedores somos consultores. Então você precisa ter esse time, né? Você precisa ter perceber esse momento e mostrar para o seu cliente que você está ofertando a melhor opção para ele. Tanto que eu coloquei uma observação aqui para dizer para vocês. Por isso que é de extrema importância você vender aquilo que você acredita. Ninguém consegue comprar, né? Eu não compro algo que, vamos dizer assim, eu não confio. Eu não consigo vender algo em que eu não acredito, né? Então eu quero dizer para você, vendedor, você pode passar por todos os processos, por todas as etapas de vendas, mas se você não confiar naquele produto que você vende, se você não acreditar na transformação que aquele produto vai causar na vida do seu cliente, se você não acreditar, vamos dizer assim, em toda aquela empresa que você trabalha, você não consegue desenvolver, você não consegue entregar o seu melhor para satisfazer
fazer a vontade do cliente. E isso é percebido em nós vendedores, né? Isso é percebido pela nossa gesticulação, pela forma com que nós falamos, passando credibilidade ou não. Então, vendedor, eu quero dizer para você, para que você convença o seu cliente de que aquele produto, o serviço é o melhor, eu quero dizer para você, confie, acredite naquilo que você venda, né? Passe essa confiança para o seu cliente. Isso é de extrema importância. E por que é importante você conduzir o cliente ao fechamento e não deixar ser conduzido, né? Não deixar o cliente, vamos dizer assim, te enrolar e ficar à vontade para que todo esse processo seja feito de acordo com a vontade dele, com o tempo dele, né? Eu quero dizer para você que é importante você conduzir o cliente, porque você, como um vendedor de excelência, você como uma pessoa com muita sabedoria, que passou confiança, fez aquela bela demonstração, você passou a confiança para o cliente e fez ele acreditar que aquela solução é a melhor. Então, nada melhor, depois do que você fazer essa demonstração, você convidar o cliente, conduzir ele ao fechamento, para que você não deixe o seu cliente pensar demais, ter dúvidas, né? Então esteja ali pronto, né, a solucionar qualquer dúvida, esclarecimento que o seu cliente vir. E o principal motivo, por que é importante você conduzir o seu cliente ao fechamento, gente, eu quero dizer para vocês que é você não deixar o seu cliente solto, para que o seu cliente possa ir embora. Porque às vezes nós fazemos aquela bela demonstração, tem muitos vendedores que eu quero encorajar aqui essa noite, que tenham, né, assim, mais ousadia, tenham mais coragem, porque se você confia no que você ofereceu como solução, como a melhor opção para o seu cliente, não tem por que às vezes você se intimidar, se sentir desconfortável de chamar o cliente para o fechamento, né? E eu quero dar um exemplo aqui para vocês de que forma que você pode conduzir isso. Depois daquela bela demonstração que você faz, você pode, sem sombra de dúvida, perguntar para o cliente, né? Depois de você ter demonstrado, você sentiu que os olhos dele brilhou para aquilo que você ofereceu, que de fato também você tem certeza que aquela é a melhor opção, você pode simplesmente perguntar: e aí, senhor João, como que fica bom a condição de prazo para o senhor? Qual que é a melhor condição? O senhor quer à vista? O senhor quer a prazo? Né? Cala a boca nesse momento e deixa o seu cliente falar. Né? É uma das coisas muito importantes que eu vejo que, pela nossa ansiedade de vendedores, né, vamos dizer assim, a gente sai atropelando um pouco esses processos, né? Nós tendemos a falar demais pelas nossas ansiedades, em querer fechar aquele negócio rápido, em querer fechar aquela venda rapidamente. Então é de extrema importância que depois de você perguntar para o seu João qual que é a melhor condição de pagamento para o senhor quer à vista ou a prazo? Fica bom no Pix ou parcelado no cartão? Cala, deixa o cliente manifestar. Porque pode ser que nesse período, gente, pode ser que nesse processo, eu quero dizer para você que talvez o cliente vai manifestar alguma objeção. Então você tem que estar ali preparado e atento para ouvir. Porque o que eu quero fazer vocês vendedores entenderem, que vamos dizer assim, um dos fatos mais importantes para o fechamento de venda é quando você se atenta aos gestos do cliente, quando você percebe, né, aquele momento ideal, que eu vou chegar lá e vou explicar isso para vocês também. Mas então, assim, fez aquela bela demonstração, se você tem certeza do que você está oferecendo para o seu cliente, não tem por que você ficar esperando, deixando ele esfriar, né, aquela situação ali, porque é venda, é momento, venda é emoção, você já chama o cliente, né? E por que isso, né, Estefânia, surte efeito? O que isso tem a ver comigo para eu poder vender mais, vender acima da meta antes de fechar o mês? Com certeza, a partir do momento que você fez aquela bela demonstração, que você se sentiu convincente, que você tem certeza de que o que você está oferecendo é a melhor condição para o seu cliente não tem por que ele dizer não para você. Pode ser que verdadeiramente em algum momento ele vai ter alguma dúvida, vai ter alguma coisa, mas você está ali preparado, né? Como um vendedor excepcional de excelência, você vai estar preparado para sanar todas as suas dúvidas, todas as suas dificuldades, né? E isso vai fazer você, vendedor, vender acima da sua meta mensal antes de fechar o mês. Não tem como você não vender mais, né? Indo por essa etapa, indo por esse processo, agora que você já sabe o porquê é importante você conduzir o cliente, para que você não deixe o seu cliente pensar e esfriar no momento, para que você não deixe o seu cliente dando aquela voltinha e depois voltar para você.
né? Então tenha essa estratégia, fez a demonstração. Se você sentiu que o seu cliente ficou satisfeito, parta para o fechamento. Se você não sentiu que é a hora adequada, como se diz, espera aquele momento, espera mais um pouco, sinta, né? Então, converse mais, faça mais perguntas abertas, perguntas fechadas, para ouvir, vamos dizer assim, mais sobre a dor do seu cliente, você parte para uma outra demonstração de produto e na hora oportuna novamente, você já chama o seu João novamente ali para, vamos dizer assim, para aquele fechamento, né? Perguntando então, quando que você pode entregar, quando você pode instalar a mercadoria dele. Então existem vários meios de você, vamos dizer assim, chegar no cliente sem ser inconveniente, né? Mas para isso você precisa estar ali de verdade, não só o seu corpo físico, né? Mas que você esteja ali com a sua mente, que todos os dias você prepare para cada cliente que você vai atender, né? Que é isso que é de extrema importância, porque as pessoas pensam assim, eu preciso estudar tanto para ser tantas coisas, mas para você ser um vendedor de excelência, que bate a sua meta mensal, que vende acima da meta todos os meses, né? Você precisa de técnica, você precisa de estratégia, e isso você precisa praticar. Você precisa saber onde é que você está falhando nesse processo. Se você tem deixado, né? E eu quero perguntar para você aqui agora, né? Que está assistindo a nossa live, a nossa aula. Você tem deixado o seu cliente mais solto? Você tem deixado ele à vontade, né? Pode mandar perguntas aqui que depois eu respondo cada uma delas. O que que você acha que você está falhando nesse processo, né? Você acha que você, depois da sua bela demonstração, você tem deixado o seu cliente mais solto? Você tem deixado muito à vontade o seu cliente? E é por isso que você acha que ele tem ido embora? Então eu quero dizer para você, se atente sobre esse processo, se atente nas etapas, né, de um fechamento de venda, para que você, vamos dizer assim, não gaste as suas cartas em vão, né? Eu quero perguntar aqui para vocês também, né? Outro ponto que eu quero abordar, que eu quero que vocês analisem se vocês têm errado ou não nesse processo, né? Que me ajudou muito durante os meus atendimentos, que me ajudou muito nos meus fechamentos e que me ajudou muito, de fato, eu a vender acima da meta mensal antes de fechar o mês, qual que é a diferença de um fechamento normal para um fechamento correto de vendas, né? Você não deixar o cliente te conduzir, mas você conduzir o cliente, você não deixar o cliente muito à vontade. Então, um pouco do que eu falei aqui agora, né, sobre o que é, né, de fato um fechamento de vendas, eu quero dizer para você, né, qual que é essa diferença, Stefania, então, de praticar um fechamento correto, coerente, ou do modo com que eu esteja fazendo, né? É porque você tem que estar atento e prestar atenção, né? Nesse momento, se o cliente gostou ou não gostou, se o cliente está satisfeito ou não com a solução que você deu para ele, né? É porque às vezes nós vendedores, nós já nos armamos muito, né? Vamos dizer assim, dependendo da pergunta que o cliente faz, você já dá uma resposta que não é a necessária, porque você tem medo do cliente já sair e não comprar com você. Às vezes você é mais duro, você, vamos dizer assim, é até gentil e educado, mas não responde adequadamente ao que o seu cliente pergunta. Porque às vezes uma dúvida, eu quero dizer para você, ter dúvida sobre algo não é que ele está fazendo uma indagação para você, não é que ele não vai comprar com você, né? Não é que isso é uma rejeição para o seu produto, para você, mas de fato ele simplesmente está querendo sanar aquele esclarecimento, porque na verdade quem é o especialista aqui? O especialista aqui é você, o especialista aqui não é o cliente, né? E um dos fatos que eu acho muito interessante, olha só, você que negocia com o cliente, você que conduz o seu cliente ao fechamento, você tem 1001 vantagens à frente, porque você se prepara para o seu produto, você se prepara para o que você faz, né? Você estuda, subentende, né? Eu subentendo porque durante toda a minha vida que eu trabalhei ali diretamente durante esses 27 anos, que eu lido hoje ainda com clientes, não teve um produto sequer, ou vamos dizer assim, da empresa que eu trabalhasse, que eu vestisse a camisa, que eu não conhecia os processos da empresa, que eu não conhecia sobre os produtos, sobre a garantia, a tranquilidade que eu possa estar passando para o meu cliente. Então isso, gente, é de total
e fundamental importância. Esteja preparado, porque o cliente, ele não entra preparado para comprar, mas o vendedor tem que estar preparado para vender. O vendedor tem que dominar aquilo que ele faz. O vendedor tem que, de fato, estar ali, dominando tudo sobre aquilo que ele está ofertando e oferecendo, para que quando surja, né, essas dúvidas, que às vezes não é uma indagação, às vezes não é uma rejeição, o cliente simplesmente está inseguro. E dependendo, gente, vamos dizer assim, do seu produto ou serviço que você vai oferecer, pode ser um ticket mais alto, vamos dizer assim, pode ser um investimento, né, de um valor mais agregado, e nada mais natural do que o cliente querer esclarecer, né? Sanar essas dúvidas. E a sua função nesse processo é o quê? Como um consultor, como um vendedor consultor de vendas. A sua função nesse processo é justamente ajudar o seu cliente a escolher o que é melhor para ele. Né? Você quem está ali como especialista é quem vai mostrar qual é a melhor solução daquilo que você tem dentro do seu portfólio de serviço, dentro do seu portfólio de produtos. Né? Quando o cliente você sentir que ele está inseguro, mostra você confiante no que você faz. Né? Conta casos de sucesso de algum outro cliente também que esteve naquela mesma situação, né? Aquele feedback positivo. Isso com certeza vai ajudar o seu cliente nesse fechamento. Na hora que você conta, né? Porque histórias conectam. Um case de sucesso de alguma outra venda, de algum outro cliente seu, o cliente vai se identificar. Nossa, talvez mentalmente você ativou o gatilho mental dele e vamos dizer assim, que passou uma segurança e ele vai acionar aquilo dentro dele e fala, nossa, se deu certo para o outro cliente, para o seu João lá, vai dar certo para mim também. Então, quero dizer para você, esteja se preparado, se mune de informações, de conhecimento, para você passar a segurança devida para o seu cliente, né? Isso que é de extrema importância. E o exemplo que eu quero deixar aqui para vocês é que vocês não deixem, né? Por que dessa diferença e dessa importância de um fechamento mais adequado para um fechamento não adequado? É porque o fechamento adequado, gente, é você incentiva e você toma posição, você vai à frente para que o seu cliente venha fazer aquele fechamento. E você não deixa o cliente, vamos dizer assim, à vontade demais. Porque uma das coisas que eu vejo muitos vendedores errarem é que eu não sei se é por falta de insegurança, por falta de conhecer o seu produto, ou até mesmo por ansiedade de perder aquela venda. Ele deixa o cliente muito à vontade. Nós precisamos sim ser gentis, nós precisamos ser educados, né? E acima de tudo, profissional que conhece todo o nosso produto, o nosso portfólio, mas acima de tudo, a partir do momento que você tem certeza que você mostrou o que o seu cliente buscou, que você ajudou ele a solucionar, porque muitas vezes, né, as pessoas falam assim, mas como que eu vou ajudar o meu cliente a solucionar? A partir daquele feedback, daquela conversa, daquele primeiro contato, o cliente vai te dizer o que ele de fato vai buscar com você. E cabe a você, com a sua percepção, né, de estar ajudando o cliente, porque muitas vezes nem o cliente sabe o que ele quer. Então, o exemplo que eu quero deixar aqui para vocês é isso, né, para que vocês conduzam de uma forma mais certeira. Não deixa o cliente tão à vontade assim, não deixa o seu cliente tão solto ali naquele lugar, entendeu? Então, partam vocês, vendedores, porque vocês têm que ter esse time, vocês têm que ter essa percepção de que, nossa, eu fiz a demonstração, você viu o sorriso no rosto do seu cliente, você percebeu que aquilo agradou de fato, que aquilo é o que ele foi buscar, chama ele para o fechamento. Não deixa ele ter muito espaço para ele poder pensar se ele vai embora ou não, se ele volta depois ou não, se ele pode pagar financeiramente ou não. Então tudo tem aquele tempo certo. E passou do tempo certo, eu quero dizer para vocês que talvez você não vai ter outra oportunidade com esse cliente, né? Talvez ele vai sair frustrado daquele estabelecimento comercial seu. Pode até acontecer de verdade, gente, como acontece com todos nós vendedores, que num primeiro momento o cliente não compra com você. Mas dependendo do seu atendimento, da sua demonstração, você pode ter certeza que ele vai voltar e ele vai comprar. Outro item que eu quero abordar aqui com vocês, né, é qual que é o momento adequado para o fechamento. Então, o momento adequado para um fechamento, para você conduzir o cliente ao fechamento, é posteriormente, né, quando você faz a demonstração. Porque o que mais eu percebo é que os vendedores estão ali, atendem, recebem o cliente, fazem a demonstração, às vezes bate até um papo e deixa o cliente à vontade e o cliente vai embora.
Então você perdeu a oportunidade. Então, depois daquela bela demonstração, que você sabe a respeito do seu produto, que você tem conhecimento pleno daquilo que você faz, você diretamente já chama o seu cliente para o fechamento. Você já diretamente já conduz o seu cliente ao fechamento. E sem meio termo, sem muita conversa, sem muita roda. É claro que você precisa, eu sempre falo de atentar ao cliente. E você foi atentar ao cliente de que forma? Se o seu cliente for um cliente mais sistemático, mais fechado, mais carrancudo, que você vá com mais moderação, que você respeite esse tempo do cliente, vá com mais cautela, mas assim que você fizer a sua demonstração, você também pode se posicionar da mesma forma, que numa outra aula eu vou falar sobre o rapport, que você fazer o espelhamento de acordo com a postura do seu cliente, né? Então você vai conectar nele e ele vai de fato querer ser conduzido para aquele fechamento, porque você não deixou o cliente sozinho. Então é sobre esses detalhes, né? Porque as pessoas falam assim, mas o vendedor só fala. Não, o vendedor ele precisa entender da comunicação não verbal. Né, que a comunicação que o cliente está mostrando para ele, através de um sorriso, se está satisfeito ou não, como é que foi aquela condução. Então você precisa, gente, você vendedor, nós vendedores, nós precisamos começar a prestar mais atenção nos nossos clientes, nós precisamos prestar mais atenção na comunicação não verbal. Se o cliente está satisfeito, não é sempre que ele vai te dizer. Pelo contrário, às vezes ele nem não diz. A grande parte eles não dizem, né? Eles só te dizem um obrigado, vou voltar depois, né? Aí eu vou ver com quem que eu posso, né? Eu preciso ver com a minha esposa, eu preciso ver com o meu esposo. Hoje eu vim sem cartão. Eu vou pensar e volto, né? São essas as indagações que geralmente os nossos clientes têm para conosco, quando nós deixamos o cliente muito à vontade, né? Quando nós não partimos para aquele momento adequado, de você ter deixado o seu cliente muito à vontade. Então o cliente sempre vai arrumar uma desculpa porque você não conduziu ele da forma correta e nem na hora certa para esse fechamento, né? Sobre esse detalhe que eu queria falar com vocês, né? Sobre esse item, desse qual que é o momento adequado. Esse seria o momento adequado, né? E por que que é importante, né, que eu sempre estou falando aqui para as pessoas, né, e hoje eu quero enfatizar isso mais para vocês. Por que é importante você prestar atenção nos seus clientes para o fechamento? Na verdade, é importante você prestar atenção no seu cliente para todos os processos de venda. Porque senão você não vai recepcioná-lo bem, você não vai fazer a abordagem correta e nem vai conseguir vender e muito menos fechar, né? E muito menos conduzir o seu cliente para o fechamento. Então, por que é importante você prestar atenção no seu cliente? Para você perceber se o seu cliente está ficando satisfeito com aquilo que você está oferecendo. Né? Porque às vezes o cliente fala só em um momento que está querendo algo, mas na verdade ele foi buscar outra coisa. E você, com a sua expertise daquele segmento, né? Seja da sua roupa, seja numa loja de vestuário, seja numa loja de decoração, seja em qualquer segmento que você faz, eu quero dizer para você, você com a sua expertise, por estar preparado, por ser preparado, talvez é você quem vai mostrar e direcionar o que é correto para o seu cliente. E é você também que vai dizer para ele, né, que aquilo que você está ofertando, que aquele produto que você está oferecendo é o certo para ele. É aquilo que vai sanar, vamos dizer assim, a dor do seu cliente. É aquilo que vai preencher de fato o que ele foi buscar. Então é por isso que eu falo da importância de você, vendedor, se atentar, né, prestar atenção no seu cliente. E prestar atenção, eu quero enfatizar aqui para vocês, mais uma vez, é prestar atenção não só no que o seu cliente fala, mas nos gestos dele, né, na expressão que ele está demonstrando. Né? Então vale bastante a pena você ressaltar sobre isso. Né? E por que isso é importante? Porque se você perceber que o cliente não está satisfeito com aquilo, você vem com outras perguntas e vai fazer uma outra demonstração. Porque pode ser que aquilo que você achou que era o correto para o cliente, de fato não é aquilo que vai sanar a dor dele. De fato não vai ser aquele item ou aquele produto que ele foi procurar. E talvez você se precipitou um pouco no processo da demonstração, acabou metendo os pés pelas mãos, pela sua ansiedade, pelo medo de perder aquela venda que você estava esperando, aguardando, né? Que você esteja preparado para todas. Então você se precipita, mostra talvez o que não é adequado, o que não vai solucionar a dor do seu cliente, e o seu cliente de fato
não ficou satisfeito e ele não quer fechar com você. Mas cabe a você perceber se os olhos do seu cliente estão brilhando, se ele está ficando satisfeito com aquilo que você está mostrando para ele ou não, né? Se de fato aquilo que vai ajudá-lo, se de fato aquilo que está solucionando a sua dor, né? Então, uma das coisas que eu acho assim de extrema importância que você tem, vendedor, para prestar atenção, né, no seu cliente, é deixar todas as suas distrações de lado. Se você trabalhar num ambiente com muitos colegas, que tenha, vamos dizer, talvez um movimento muito maior, aquela movimentação de gente, que você de fato esteja concentrado no seu cliente. Deixa as coisas de lado, não fica com conversinha com os colegas, deixa o celular de lado também, coloque no bolso se for necessário, deixe em cima da sua mesa, esteja ali 100%. Corpo e mente com o seu cliente. Faça o seu cliente perceber que de fato você está ali interessado, ouvindo o que ele está dizendo para você, né? Porque muitas vezes a gente entra num estabelecimento comercial, eu acho que todos nós já passamos por isso. A gente diz que vai procurar alguma coisa, a gente explica alguma coisa e a pessoa vem com outra totalmente oposta. Eu imediatamente já saí fora de várias lojas, de vários estabelecimentos comerciais, justamente por conta de vários vendedores incompetentes que, na verdade, mesmo você, assim, às vezes desenhando para ele o que você quer, o que você foi buscar, ele não é capaz, né? O vendedor não é capaz de entender. Então, eu quero dizer para você, esteja de fato 100% concentrado, porque a pessoa não larga o celular, a pessoa não larga de brincar, não deixa de brincar com os colegas daquele ambiente, tira a sua atenção, o cliente se sente incomodado. Eu mesmo já senti várias vezes incomodada de estar sendo atendida, né? E as pessoas fazendo brincadeirinha com outras pessoas, conversando e deixando à vontade demais. Isso você vai causar no seu cliente, que o seu cliente não é importante para você. E você pode causar a sensação de que o cliente está sendo incômodo ali naquele lugar, de que o cliente está te atrapalhando. Quem já passou por alguma coisa dessa como consumidor? Então eu quero dizer para você que se você já passou por isso como consumidor, se coloque no lugar do seu cliente. Por que ele é diferente? Ele vai sentir da mesma forma. O seu cliente vai sentir da mesma forma. Ele vai sentir que você não está fazendo muita questão. Às vezes ele pode sentir que aquilo ali é um incômodo. Nossa, essa pessoa está aqui, eu estou falando, estou mostrando, estou querendo dizer o que eu quero e ela está ali sem até prestar atenção. E você pode ter certeza que o mais rápido possível o cliente vai dar um jeito de sair daquele lugar. Então, por isso que é importante, vendedor, você prestar atenção no seu cliente, estar 100% ali, mais de ouvido atento do que falar demais, né? Porque nós precisamos atender e entender. Eu falo assim, né? Mas antes de atender, o mais importante é você entender a dor e entender a necessidade do seu cliente. Isso você só vai conseguir se você tiver 100% ali de corpo, né? E de ouvidos atentos, para que o seu cliente não saia da loja. E a partir do momento que você entender, né, a necessidade de ofertar a coisa certa, você pode ter certeza que se você partir para um fechamento, o cliente vai fechar com você. E, consequentemente, você tendo esse fechamento mais assertivo, de uma demonstração às vezes mais ágil, com certeza você vai ser mais rápida, você vai ser mais ágil, vai vender acima da sua meta mensal antes de fechar o mês, porque você vai estar mais disponível e vai ter mais tempo para pegar outro cliente. Né? Isso acontece muito no varejo. Eu que já vivenciei muito varejo, já trabalhei muito no atacado também em lojas, né? Isso acontecia muito. Eu sempre tentava dar o meu melhor para aquele cliente, para que, é claro, porque eu conseguia fidelizar os meus clientes com os meus atendimentos, porque eu sempre estive de fato sentindo ali a dor dele. Eu sempre de fato mostrei muitas situações que o meu cliente não conseguia enxergar. E é isso que eu quero que você preste atenção a partir de hoje. É isso que eu quero, vendedor, que às vezes você se atente, né, para esse detalhe. Que muitas vezes o seu cliente ele entra para comprar com você, ele entra para fazer algum negócio com você, mas ao certo nem ele sabe o que ele quer. Ao certo nem ele sabe do que ele precisa. E você, como, vamos dizer assim, o especialista daquele segmento é quem vai mostrar para ele o que é o correto, o que ele precisa. Mas para isso você precisa estar atento. Mas para isso você precisa estar ali de fato, 100%, né? Tanto fisicamente quanto de ouvidos atentos. Para que na hora oportuna você ofereça
o produto adequado e você convida o seu cliente ao fechamento, para que ele venha ao fechamento. Boa noite, Bárbara! Bem-vinda, querida! Um beijo enorme para você, né? E um outro passo que eu quero deixar aqui para vocês, que eu acho que assim de extrema importância também, que vocês não podem deixar de perceber para você conduzir o seu cliente ao fechamento, é onde as pessoas mais erram, né, em não prestar atenção, em não conduzir o cliente, né? Não prestando, é o que eu acabei de falar para vocês, não prestando atenção no seu cliente, deixando o seu cliente muito solto, deixando o seu cliente muito à vontade, né? Então, assim, o cliente entrou, você mal deu ouvido, você mostrou qualquer coisa porque você estava com pressa, talvez porque você já está tão, vamos dizer assim, robotizado, que você sempre faz da mesma forma com todos os clientes. Eu quero dizer para você, vendedor, que nós estamos na era da conveniência, nós estamos na era do imediatismo. Ninguém está tendo tanto tempo para ficar entrando no estabelecimento comercial para brincar. O meu tempo hoje ele é muito precioso. Tem dias que eu não consigo fazer o que eu preciso, porque o nosso tempo é precioso. Eu quero que você se atente ao tempo do seu cliente também. Preste atenção no seu cliente. E por que nós vendedores, muitas vezes erramos nesse processo de não prestar atenção? Porque acaba que nós robotizamos todo o sistema, né? E a venda consultiva, eu quero te dizer que hoje a importância da venda humanizada é justamente você perceber cada cliente como um ser humano diferente. Ninguém pensa igual a ninguém. Por mais que você venda, né, o seu portfólio de produto é todo o mesmo, você continua insistindo ainda que todo cliente é da mesma forma, que todo cliente vai querer a mesma coisa, que todo cliente, vamos dizer assim, é igual. Eu quero dizer para você que você não é igual a ninguém. E o seu cliente também não é igual a ninguém. Então eu quero dizer para você, atente-se nesses detalhes, né? Perceba, né? Por isso que os vendedores, vamos dizer assim, que sempre efetuaram aquele tipo de processo de deixar o cliente solto e à vontade demais, erra no processo. Porque cada cliente percebe de uma forma, cada cliente tem uma necessidade diferente, e é isso que você precisa perceber. Não é todos os clientes que vai chegar em você para querer um produto que ele tem certeza de que aquilo é o correto para ele, né? Então eu quero dizer para você, a maneira incorreta de mostrar qualquer coisa para qualquer um, isso faz com que seu cliente, vamos dizer assim, não vá comprar com você. E talvez é por isso que você não está sabendo fechar, porque na verdade o seu cliente nem te dá abertura para isso. O seu cliente vai entrar e vai sair, vamos dizer assim, com aquela mesma percepção, com aquela mesma, vamos dizer, sem desejo. Você não conseguiu despertar o desejo no seu cliente, né? E é isso que eu vejo que está faltando nas pessoas. Eu não sei se as pessoas estão muito robotizadas, né? Estão sempre tratando todos da mesma maneira. Então você precisa começar a perceber e a entender que cada cliente é único, que cada cliente é uma pessoa diferente e que as dores de pessoas semelhantes podem não ser as mesmas, né? Então cabe a você com as suas perguntas abertas, perguntando para o seu cliente, né? O que ele foi buscar, o que é importante para ele naquele produto que ele foi buscar com você. Deixa o seu cliente responder, ouça o seu cliente, né? Então assim, nós precisamos conversar. Nós precisamos dialogar com nossos clientes. Essa é de fato a importância da venda consultiva, né? De você entender a dor, de você entender a necessidade, prestar atenção no seu cliente e conduzi-lo mais do que nunca nesse processo ao fechamento correto, né? E é isso onde os vendedores erram muito, né? Nesse processo de fechamento, deixando o cliente à vontade demais. E eu quero dizer para vocês que vendas, né, 95%, segundo Harvard, né, venda é emocional. Se você não pegar o cliente naquele momento que você conseguiu tocar na emoção dele e conduzir ele para o fechamento, esfriou naquele processo, o cliente vai arrumar as desculpas que ele sempre arruma para você. Que eu já ouvi várias vezes antes de entender sobre esse processo, que cada cliente é único, e você também pode ter ouvido. Você também pode estar ouvindo sobre isso também. Que todo cliente que às vezes entra e procura algum produto com você, você não está conseguindo entender a necessidade dele e ele sempre vai falar com você. Volto depois, preciso ver com meu esposo, preciso ver com meu marido, e o cliente sempre vai dar um jeito de escapulir dali.
É justamente por isso, porque você não está sendo, vamos dizer assim, aquele vendedor enigmático, né? Aquele vendedor que enche os olhos do seu cliente. Você pode até fazer uma bela demonstração, né, de um produto maravilhoso, mas não é o adequado, então não vai resolver nada. Então, vendedor, você precisa se atentar nesse processo, né? Deixe o cliente perguntar sobre as suas dúvidas, né? Não corte o seu cliente, esclareça a dúvida do seu cliente sobre aquilo que ele está comprando com você. Talvez é por isso que você não tem conseguido fechar, né? Onde as pessoas mais erram nesse processo de vendas é que quando o cliente quer conversar com você, quer esclarecer dúvidas, você acha que isso já é uma indagação, você acha que isso já é, vamos dizer assim, é um pretexto para o cliente não comprar com você, e você despreparado para esse processo também de esclarecer sobre as dúvidas do seu cliente, você faz o seu cliente ir embora. Você perde uma grande oportunidade de uma venda. E dessa forma, vamos dizer assim, além disso, o cliente vai ser insatisfeito e com a má impressão da sua empresa. Então eu quero deixar vocês bastante atentos, vendedores, para essa percepção. Para vocês que lidam cotidianamente com o cliente, perceba o momento exato, né? Não deixe o seu cliente dando sopa. Faça as perguntas corretas, porque clientes compram de quem eles confiam. Né? Eu faço negócio com quem eu confio, né? Vamos dizer assim, os nossos filhos se entregam 100% para a gente em tudo que a gente pede, em tudo que a gente faz com eles, porque eles sentem que nós somos as pessoas que eles devem mais confiar, porque a gente trabalhou aquele processo na cabeça da criança. Então, assim, no momento de atendimento, por mais que talvez seja curto o seu tempo com o seu cliente, faça ele perceber que ele, vamos dizer assim, está lidando com a pessoa certa, que ele sentiu confiança porque ele prestou atenção que você está ali se desdobrando para fazer a melhor oferta de produto, serviço naquele momento. E ele pensou, né? Aliás, ele não pensou, ele teve certeza, nossa, essa pessoa de fato está interessada em me ajudar. Né? Às vezes, vamos dizer assim, talvez até está um pouco acima o valor, como muitos clientes já me disseram, ou eu ouço dizer para vendedores, né? Nossa, isso aqui está até acima do meu valor que eu poderia pagar, acima do meu orçamento, mas eu vou fechar com você porque o seu atendimento foi excepcional. Em todas as minhas dúvidas você sanou, né? Passe confiança. Passar confiança é passar confiança sobre o produto, sobre a empresa que você trabalha, de que ele está comprando de uma empresa confiável, que se vir a dar algum problema, você está ali disposto a solucionar, a ajudar, a trocar caso seja necessário, né? Então é todo esse processo de confiança que nós precisamos trabalhar mais com os nossos clientes, né? É onde as pessoas mais erram nisso, atender todos os clientes da mesma forma e não ouvindo eles adequadamente. Eu quero dizer para você que a partir do momento que o seu cliente confiou em você, com certeza, na hora que você chamar ele para o fechamento, ele vai aceitar e, consequentemente, você, vendedor, vai vender acima da sua meta mensal todos os meses, com certeza, porque você está adiantando o seu processo, você está fazendo um bom atendimento, você está fazendo uma boa demonstração, você está conduzindo corretamente o seu cliente ao fechamento e com certeza você vai ter mais tempo de atender mais pessoas, mais clientes, né? Eu não sei como que é o processo da sua empresa, né? Varejos, atacados, vendedores de loja, existem muitos processos às vezes, mas eu quero te dizer que se você fizer um passo a passo mais assertivo, você vai ter mais tempo de atender mais pessoas e, consequentemente, você vai vender acima da sua meta mensal antes de fechar o mês. Isso eu não tenho sombra de dúvida, porque isso foi a minha vivência, isso foi o que eu presenciei, foi o que eu vivi durante muitos anos. Eu quero dizer para você que é possível você fazer isso também. A partir do momento que você conseguir estudar, implementar um passo a passo, implementar um processo em etapas de vendas, isso vai ser mais assertivo. Com certeza a sua porcentagem de fechamento vai ser muito maior, infinitamente maior. Não tem como, né? Então, assim, é esse alerta que eu quero deixar para você. E quero dizer para vocês que estão aqui, ou para vocês que vão assistir a live depois gravada, eu vou deixar ela salva aqui no meu feed. Me mandem perguntas. Se vocês não entenderam algum processo, se vocês não entenderam algo com o que eu disse aqui de uma forma talvez que eu não conseguisse tocar em vocês, que não conseguisse fazer com que vocês entendessem de uma forma mais clara, mais plena, que vocês me mandem mensagem, que eu possa estar respondendo com certeza, de imediatamente ali, logo depois, né? Sempre que possível eu respondo a todas as dúvidas, seja no meu privado, seja às vezes nas perguntas que chegam no meu feed também. Manda pergunta para mim.
me pergunta, sana a sua dúvida. Eu quero dizer para você que se houve alguma etapa aqui do processo de fechamento que não ficou muito claro para você, que você não entendeu, eu quero dizer para você, pode me chamar, eu estou aqui à sua disposição para te ajudar, né? E é igual uma analogia que eu quero fazer aqui para você, né? Eu falei muito sobre confiança, sobre entender, sobre tratar um cliente de forma diferente, né? Que a gente usa muito. Então eu quero dizer para você, né? Sempre que você estiver em qualquer lugar, na rua, alguém, já pensou alguém chegar em você em algum processo e que você estiver atravessando uma rua, vamos dizer assim, que você fosse uma pessoa cega, que não conseguisse atravessar uma rua, chegasse alguém que talvez fosse uma voz que você não conhecesse, né? Por mais habituado que você esteja, te estender a mão, será que você vai aceitar? Independente, vamos dizer assim, da sua condição física? Não, eu quero dizer para você que aquela pessoa, ela pode ser cega da visão, mas ela conseguiu desenvolver outras habilidades que fizessem ela confiar em andar sozinha. Por isso que ela se locomove sozinha no meio da rua. Ela jamais, vamos dizer assim, vai confiar em ser conduzida por qualquer pessoa estranha. Então, quero dizer para você, traga isso para o seu dia a dia. Comece a passar confiança para o seu cliente. Eu quero dizer para você que você todos os dias sai cedo da sua casa e vai dar o seu melhor no seu estabelecimento comercial para os clientes que chegam até você. Não perca tempo em levantando todos os dias cedo, passando o dia talvez longe da sua família e não poder ser produtivo. Né? O que é ser produtivo em vendas? A cada 10 clientes que você atende, vamos dizer assim, que seja 50%. Né? Vamos dizer assim, que de 5 feche com você, porque você está preparado, porque você conseguiu passar essa confiança para o seu cliente. A partir do momento que você conseguir passar confiança, né? Todos os dias aquele cego vai atravessar a faixa. Se todos os dias, naquele exato momento, você estiver ali e ele conseguir ouvir a sua voz e falar, nossa, essa pessoa já não é uma estranha mais, ele vai aceitar você estender a mão. E assim o seu cliente, por mais que talvez não esteja uma segunda oportunidade, na primeira, se você fizer todos os processos corretamente, seja numa demonstração, seja no fechamento, o cliente vai te estender a mão e vai confiar em você. Quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui presentes. Eu vou deixar a live, né, a nossa aula salva aqui no feed. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, vocês podem me mandar mensagem que eu estou aqui à disposição para vocês. E na quinta-feira, né, nós teremos mais uma aula aqui nessa etapa de vencendo a meta. Eu quero ajudar os vendedores nessa etapa, nesse processo mais difícil que é vencer a meta. Eu não quero que a meta vença você, vendedor, porque eu quero que você se prepare para você vencer a meta. Eu quero você, vendedor, que você venda acima da sua meta mensal antes de fechar o mês, para que você continue o restante do seu mês tranquilo, sossegado, né? Com a cabeça despreocupada para trabalhar. Então esse é o meu projeto aqui, de estar doando para vocês esse pouco do meu conhecimento, mas que tem me levado, vamos dizer assim, a lugares bem altos, a lugares onde talvez uns 5 anos atrás, 10 anos atrás, eu não pensava que eu fosse chegar. Eu quero dizer para você que é possível. Se você se esforçar, se você abrir o seu coração e a sua mente para aprender e achar que não sabe demais e começar a colocar em prática, você pode mudar a sua vida como eu mudei a minha. Quero agradecer e te desejar uma boa noite e até quinta-feira na nossa próxima aula. E um beijo enorme para todos vocês que passaram aqui, para todos vocês que estiverem presentes, né? E aguardo vocês à quinta-feira. Um beijo e até mais.